Estudantes de todo o Brasil, olá! Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui para compartilhar alguns perrengues do Enem com vocês. Eu gravei aquele vídeo lá falando sobre a minha evolução, no Enem e deu bastante comentário de gente pedindo para eu comentar sobre os perrengues do Enem e eu vim trazer. Alguns não são necessariamente perrengues, alguns são, mas outros são só algumas coisas mesmo. E qual a intenção desse vídeo? Contar algumas coisas que deram errado, digamos assim, nas minhas provas do Enem, e não só do Enem, de vestibulares também, para que vocês não cometam os mesmos erros de preferência. Então vamos lá, eu vou tentar seguir uma ordem aqui cronológica dos fatos. A primeira história aconteceu em 2014, foi quando eu fui fazer o primeiro Enem. Isso não necessariamente foi um perrengue, mas assim, poderia ter sido se eu tivesse com fiscais, assim, talvez mais rigorosos. Mas o que aconteceu? Eu tinha 13 anos de idade e eu fui fazer o meu primeiro Enem, que foi no meu primeiro ano do ensino médio. Até então eu não sabia nada da prova, eu só estava indo fazer realmente porque o meu irmão estava indo fazer no terceiro ano, só que ele nunca foi muito de estudar, então nem ele sabia muito o que ele estava indo fazer. E eu vi ele fazendo e falei, quero fazer também, né? Eu quero me preparar, porque futuramente eu vou ter que fazer essa prova aí, então vamos, né? E eu não sabia nada, tipo, do Enem, não tinha lido edital, nem sabia o que era edital. Aí fui fazer a prova, olhei lá, né? Saiu lá certinho onde eu ia fazer, cheguei lá no colégio pra fazer. Eu entrei, a mulher me deu um saquinho, que é aquele saquinho que você coloca as coisas, né? Só que ela não me falou nada e, tipo, eu não sabia de nada também. Eu tinha visto que, né, pelo jornal, que tinha que ser caneta transparente, que não podia ter rótulos, embalar, essas coisas. Mas ela não me falou nada do celular. E eu entrei na sala e comecei, tipo, eu estava com o celular, meu celular não estava dentro do saquinho. E eu comecei a mexer no celular, tipo, durante a prova, sabe aqueles 30 minutos? E eu tava mexendo assim, eu não sei se os fiscais não viram ou se eles viram e não sabiam na época que não podia. Eu só sei que muita gente ficava me olhando, tipo, os outros, assim, eu lembro até hoje, eu tava sentada na fila da esquerda, assim, encostada na parede. E eu tava lá, tipo, mexendo no celular de boa. E o povo olhando pra mim, sabe? Ficava encarando, tipo assim, sabe? Eu acho que eles sabiam que não podia, mas eu não sabia. Eu fui na inocência mesmo, real. E ninguém tinha me falado, os fiscais não me falaram nada. E eu cheguei a tirar uma foto. E se eu não me engano, essa foto eu tinha mandado pra minha mãe. Mas aí depois, né, aí a fiscal falou, vamos começar a prova, não sei o quê. Aí eu fui, desliguei o celular e coloquei o celular embaixo da cadeira. Tipo, juro pra vocês, eu não coloquei dentro do saquinho. Os fiscais não falaram nada, sabe, ninguém falou nada, ficou por isso mesmo. Depois eu fiz minha prova, beleza. Então, assim, não chegou a virar um perrengue, mas já fica aí a observação pra vocês. Hoje em dia está muito mais rigoroso, então prestem muita atenção nisso, tá? Não pode entrar na sala de aula com o celular ligado de forma alguma, tá bom, gente? Não cometam o mesmo erro que eu. Até porque se o fiscal ver, ele pode sim tirar vocês de sala de aula e vocês podem sim perder a prova de vocês. Graças a Deus não aconteceu isso comigo, mas fica aí, né, a observação. Outra coisa que aconteceu em 2014 e 2015, eu dormi na prova. Sim, gente. Eu não estava acostumada, eu nunca tinha feito um simulado na minha vida. E aí eu fui fazer o Enem, né, no primeiro e no segundo ano, e eu não era acostumada, sabe? Eu comecei a fazer, gente, foi me dando sono e eu ficava, sabe, eu ficava caindo. Até que eu literalmente abaixei a cabeça e fui dormir no Enem. No primeiro dia de 2014, eu dormi só um pouquinho e melhorei, sabe? E no segundo dia também. Agora, em 2015, eu falei assim, eu sempre durmo um pouquinho, mas é tipo 10 minutinhos, eu já acordo com gás. Aí eu consigo. Então, é melhor eu dormir 15 minutos pra poder acordar e fazer a prova concentrada depois do que ficar com sono a prova inteira e não conseguir me concentrar. E eu dormi. Gente, eu lembro que quando eu dormi, o fiscal tinha colocado 1 hora lá. Eu não lembro exatamente que horas que era. Eu só sei que quando eu acordei já tinha passado mais de 1 hora que eu tinha dormido. Tipo, eu dormi mais de 1 hora. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu. E tá explicado também, né? Porque que eu errei tantas questões
em 2015 e 2014. 2014, inclusive, naquele vídeo lá, eu não tinha achado a nota, né? Só que algumas pessoas comentaram que estava em outro site e eu consegui acessar a minha nota. Inclusive, eu vou deixar a minha nota de 2014 aqui pra vocês. E por isso eu acertei tão poucas questões, porque eu tive muito pouco tempo pra poder fazer a prova. Mas é por isso que eu falei pra vocês, gente, treinem muito, sabe? Simulem muito, pra vocês ficarem acostumados, pra vocês não ficarem com sono na hora da prova, não ficarem cansados, pra vocês conseguirem treinar tanto até vocês conseguirem realmente fazer a prova toda dentro do tempo. Eu não tinha tática de prova, eu nunca tinha feito um simulado na minha vida e por isso eu fui tão mal. E aí, uma coisa que eu acho até engraçada, que foi no segundo dia de 2015, que foi a última vez que eu dormi no Enem, que eu me lembre. Eu acho que em 2016 eu cheguei a pescar, mas eu não dormi. Mas em 2015, no segundo dia, teve uma hora que eu dormi assim, deitei, e aí, tipo, foi, acho que nem uns 10 minutos depois, o fiscal veio e começou a bater em mim, sabe? Tipo, acorda, e eu, tipo, fiquei grilada, sabe? Eu fiquei, tipo assim, se eu quiser entregar essa prova em branco, eu entrego essa prova em branco. Mas, obviamente, eu não falei nada, né? Eu só fiquei grilada com o fiscal. Mas eu sei, mas não foi por propósito também, tipo assim, não era porque eu tava, sabe, eu não queria fazer a prova. Na verdade, eu queria fazer a prova, só que eu realmente estava extremamente cansada. Se você hoje nunca tiver feito uma prova do Enem, você pegar pra fazer uma prova durante 5 horas, meu amigo, eu duvido muito que você vai conseguir fazer essa prova inteira, inteiramente concentrado, inteiramente focado e inteiramente sem sono, porque eu na primeira 1 hora já tava caindo assim no chão de tão cansada que eu tava. Em 2016, seguindo aqui a ordem cronológica, vocês sabem ver, né, que todo ano pelo menos acontecia alguma coisa, gente. A pessoa que estuda pra passar na faculdade, ela não tem um segundo de paz. Em 2016, foi quando eu fui fazer o meu Enem mesmo no meu 3º ano, que era definitivo, né, no caso. Talvez por causa disso, por eu estar tão nervosa, pelo fato de nos 2 anos anteriores eu não ter conseguido fazer a prova toda, assim, sem dormir, e estar muito cansada, né, por causa disso. Eu fiquei com medo de dormir de novo em 2016, eu fiquei com medo, sabe, de várias coisas. E acabou que eu fiquei muito nervosa e me deu uma dor de barriga, gente, vocês não têm noção. Eu até arrepio só de falar, olha, eu não sei se vai dar pra ver na câmera, mas, gente, eu fiquei com uma dor de barriga no Enem. E eu ficava assim, sabe, eu tava desconfortável, eu fazia a prova. E eu me encolhia, eu trocava de posição e eu escrevia, pelo amor de Deus, gente, eu não posso ir no banheiro. E aí eu fui no banheiro, mas tipo assim, era algo incrível. Eu fui no banheiro 2 vezes, mas quando eu ia no banheiro, a vontade passava, sabe? A vontade, ela só vinha mesmo quando eu tava sentada fazendo a prova. Era incrível. E, nossa, foi horrível. Tipo, eu tava fazendo a prova suando frio, assim, eu não tava me aguentando. Mas até que no final deu tudo certo. Cheguei em casa, fiquei a noite toda passando mal. Tipo, até com cólica mesmo. Acho que, né, por ter ficado tanto tempo ali segurando a minha vontade, sabe, a minha dor de barriga. Foi muito tenso, mas no final deu tudo certo. Em 2017, como todo ano, tem que acontecer alguma coisa, né, pra a pessoa aqui desesperar. Eu derramei suco no meu gabarito. No meu gabarito do Enem, gente, eu tinha levado aqueles suquinhos de caixinha, sabe, da Lafruit. E aí eu tava lá tomando meu suquinho tranquilamente, de boa. Fui marcar, gente, eu bati e caiu e derramou suco, assim, e o gabarito ficou molhado. Graças a Deus não molhou muito e graças a Deus molhou só em algumas regiões onde era questão mesmo. Não, tipo, derramou onde tem aquele código de identificação, nada, que senão talvez poderia zerar minha prova, né? E eu não sei se conseguiram considerar ou não as questões que eu tinha marcado, que tinha molhado lá, que tinha manchado. Eu não sei de verdade. Eu não zerei a prova, tipo, o resto do gabarito, pelo menos eu tenho certeza que foi corrigido, né? Porque eu tive nota, só que eu não sei se aquelas questões foram consideradas ou desconsideradas, que a gente não tem um padrão, né? Tipo, você acertar 15 questões, você vai tirar essa nota, se acertar 10 questões, você vai tirar essa nota. Então, como tem a TRI, eu não sei se foram consideradas ou não. Mas aí fica a dica pra vocês, se vocês forem comer no Enem, se forem levar suco, sei lá, refrigerante, qualquer coisa, energético, gente, mantenha o gabarito de vocês embaixo e tomem, sabe? Tipo, toma aqui e se sobrar, ou se você quiser, não quiser tomar na hora, deixa do lado, no chão, não coloque em cima da sua mesa, porque provavelmente você vai bater a mão, vai derramar, vai cair. E se cair na sua prova, até que tudo bem. Agora, cair no cartão resposta, meu amigo, você vai se desesperar, você vai ver o que eu tô falando.
Quer dizer, você não vai ver porque você não vai fazer isso, né? Ah, o perrengue, que foi perrengue mesmo, que todo mundo comentou lá no outro vídeo, que foi o maior de todos, perguntando por que você foi tirada de sala, não sei o quê, por que você não... O que aconteceu, por que você, né, foi pra delegacia? Eu vou explicar, eu esqueci de falar desse. Esse aconteceu em 2015. É porque assim, gente, eu estava no meu 2º ano, né? E pouco antes da minha prova do Enem, se eu não me engano, 2 dias antes, acho que foi do primeiro dia, foi do primeiro dia do Enem, era, se eu não me engano, era linguagens e matemática, por isso que eu tinha errado tantas questões de matemática, inclusive, porque não tinha dado tempo de fazer a prova. Daí, 2 semanas antes, eu tinha ido pra um evento de anime, eu amava anime, sabe, eu ia em todos os eventos que tinha. E aí eu tava saindo felizinha do evento, tinha tirado muitas fotos, tinha curtido bastante, visto bastante cosplay, e fui para o ponto de ônibus, que era do lado onde estava acontecendo o evento, que era o Centro Cultural. E aí eu cheguei lá, o ponto tava bem lotado, inclusive tinha bastante gente. Um cara chegou, colocou a faca na minha barriga e mandou eu entregar o celular. E tipo assim, gente, tava todo mundo vendo, sabe? Todo mundo viu. E tinha um monte de homem também. E ninguém fez nada. E eu tinha o quê? Eu tinha 14 anos, eu acho. 14 ou 15 anos, não lembro. Eu tinha 14 e ia fazer 15. E tava todo mundo lá no ponto e viu, o cara saiu andando tranquilamente, ninguém fez nada. Mas enfim, o que isso tem a ver com o Enem? Tem a ver que beleza, fui assaltada, foi um desespero que só, depois liguei pro meu pai, do telefone de uma velhinha que entrou no ônibus junto comigo, e aí ele foi lá, a gente tentou achar o cara e rodou Goiânia inteirinha, tipo, as regiões lá tudinho no centro. Não achamos o cara simplesmente evaporou. A vida que segue, eu tava sem celular, ok. Chegou no dia de fazer o Enem de manhã, fui arrumar as minhas coisas pra fazer o Enem. Cadê a minha identidade? Gente, ó, arrepiei de novo. É só contar essas histórias que eu arrepio, ó. Minha identidade não estava onde ela sempre ficava, que era na pastinha de documentos. Gente, que desespero. Era exatamente no dia de fazer o Enem, era no domingo, e eu fiquei tipo, meu Deus do céu. E aí minha mãe perguntou o que tá acontecendo, eu expliquei pra ela, eu falei, mãe, eu acho que quando eu fui roubada, a minha identidade estava na capinha do meu celular, porque até hoje eu tenho esse costume, sabe? Coloco o CNH, colocar, tipo, o documento dentro da capinha do celular, pra não cair, não perder. E aí eu fui roubada e provavelmente a minha identidade tinha sido roubada também. E eles não aceitavam de nascimento, porque era muito antiga, né? No edital tava escrito isso. Eu não tinha CNH, não tinha título de eleitor, não tinha nada. Eu só tinha a minha identidade. E não valia ser a cópia, né? Tinha que ser a original. E aí eu desesperei, e a gente ligou pro meu pai. E aí ele falou, vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência, porque eu não tinha feito um boletim de ocorrência, porque meu pai falou, não vai dar em nada mesmo, não vai resolver nada, a gente nem sabe, nem conhece o cara, nem nada, então não vai adiantar nada, vou dar as descrições aqui, nunca vai saber se é ele mesmo ou não. Então não fiz boletim de ocorrência, meu pai falou, vai na delegacia agora, faz o boletim de ocorrência e fala que a sua identidade foi roubada junto com o seu celular, porque provavelmente tinha acontecido mesmo. E aí a gente foi, eu e minha mãe, desesperadas, para a delegacia. Chegou lá, foi a maior enrola do mundo e a escrivã foi anotando tudo, eu fui relatando tudo e foi anotando. E aí eu pedi para que ela imprimisse e me desse esse BO porque eu ia fazer o Enem em poucas horas e eu precisava levar isso. E eu lembro que a gente saiu de lá, tipo, já era meio-dia, mais ou menos. Eu saí correndo, sabe? Não troquei de roupa, não fiz nada, eu já levei meus treinos tudo do Enem. Eu nem lembro direito, mas eu acho que eu nem tinha almoçado, eu só comi mesmo, tipo, na rua, lanchei. E já fui direto fazer o Enem. E aí eu cheguei lá e a mulher, a fiscal, né, foi pedir o meu documento. Eu fui explicar a situação pra ela. Falei, olha, há 2 semanas atrás eu fui roubada e a minha identidade estava na capinha do meu celular, então eu tô sem documento. Só que eu tenho um boletim aqui de ocorrência comprovando, trouxe a minha certidão de nascimento. A fiscal foi e deixou eu entrar. E aí, o que acontece? A gente ficou, tipo, aquelas meia hora. Sabe aquela meia hora que você entra na sala até eles entregarem a prova e liberarem? Pois é, eu fiquei aquele tempo todo olhando por nada. E ninguém veio falar comigo. Ninguém, absolutamente ninguém. Daí, quando a mulher liberou pra gente começar a fazer a prova, tipo, 10 minutos depois veio a coordenadora do local e me chamou e começou a fazer, me levou pra uma salinha, começou a me fazer um monte de pergunta lá, pediu pra eu ler um documento gigante e assinar, dizendo que eu tava ciente de não sei o que lá, nem lembro, que eu nem li direito, que eu tava tão nervosa porque eu queria fazer a prova logo. E só sei que ela começou a falar um monte de trem, me fez um monte de pergunta, eram 2 folhas, frente e verso,
E eu li aquele trem, eu desesperada, pensando, minha prova tá lá e eu não tô fazendo e tá perdendo tempo, e meu Deus. E eu fiquei grilada, sabe? Tipo assim, por que ela não me chamou entre o tempo que a gente entrou na sala até o tempo de começar a prova, sabe? Que eu não ia ser prejudicada. Aí acabou que eu perdi quase 30 minutos de prova. Voltei depois, tinha perdido bastante tempo, não consegui fazer muitas questões porque 30 minutos é muita coisa. E foi isso que aconteceu. Então, resumidamente, se vocês querem uma dica, tomem muito cuidado com os documentos de vocês, com as coisas de vocês. Se, sei lá, acontecer uma coisa e vocês também forem assaltados ou perderem a identidade de vocês, faça um BO também. E leve o BO junto com outro documento que você tiver, se você não tiver outro documento igual, tipo CNH, né, enfim, leve. E sempre arrume os documentos, as suas coisas tudo um dia antes, que se tiver faltando alguma coisa, dá mais tempo de você providenciar. E se caso acontecer com você, a mesma coisa que aconteceu comigo, de você ter que levar o boletim de ocorrência, ter que levar um outro documento, já procure o coordenador do local, explique a situação e pergunte se você tem que assinar algum termo, alguma coisa, porque provavelmente você vai ter que assinar. E você assina antes de você entrar na sua sala, pra você não ser prejudicado igual eu fui. Um outro perrengue que aconteceu foi no vestibular da UFO em 2018, que na verdade foram duas coisas que aconteceram no mesmo ano, né? Só que um foi no primeiro dia de prova e outro foi no segundo dia, eram 2 dias de prova. Eu falei pro meu pai, né? Pai, tal hora a gente tem que estar lá na faculdade que eu ia fazer a prova. Beleza, e eu lembro que aí a gente foi almoçar na casa da minha avó e a gente comendo lá tranquilamente, meu pai enrolando. E eu terminei de comer, o pai, vamos, pai, vamos, pai, vamos. Pai, e chamando, até que a gente saiu super atrasado, faltando, sei lá, acho que uns 15 minutos pra fazer a prova, a gente de moto, o meu pai correndo mais que tudo, eu com medo dos trem cair da sacolinha, e eu já desesperada, nervosa, chorando, e aí acabou que chegou lá, e tinha um monte de gente, vai fechar. E era uma correria, gente. Eu sei que tinha 2 faculdades aqui em Goiânia, uma do lado da outra. E aí, tipo, tinha um corredorzão, assim, grandão. E lá embaixo que era o local de fazer a prova, sabe? Tipo, a entrada da faculdade era lá em cima e tinha uma estradinha até você chegar lá na faculdade que era lá embaixo. E aí, aquele tanto de aluno correndo e pedindo carona e pedindo... Me dá carona pro povo que tava descendo, sabe, de carro. Me dá carona. E, tipo assim, faltando 2 minutos pra fechar o portão. E meu pai foi, me deixou lá embaixo. Aí os fiscais, corre, vai fechar. Eu pensava, meu Deus, olha, contando a história de novo, eu tô arrepiando de novo, ó. Dá pra ver que é verdade as histórias que eu tô contando aqui. E eu cheguei, gente, e aí o povo... Corre pra sala, sua sala é tal, não sei o que, em tal andar. Gente, eu corri. Eu cheguei lá na sala, tava todo mundo já sentadinho dentro da sala de aula, todo mundo olhou pra porta e eu lá assim, ó, sabe, tipo, já cansada, já sem fôlego, as minhas bochechas tudo rosa, eu escorrendo suor de tanto que eu tinha corrido, subi das escadas correndo pra não perder a prova. Cheguei lá, tipo, tava aquele silêncio a sala toda e só tava a minha respiração assim, ó. Só eu dentro da sala, eu era o único barulho que tinha dentro da sala. Eu fiquei muito grilada com meu pai, eu briguei muito com ele na época, mas assim, foi tão, sabe, e eu tava com tanta adrenalina correndo no meu corpo, que eu comecei a fazer a prova, gente, eu fazia, sabe, a prova tremendo, eu fiquei tipo os 30 primeiros minutos da prova sem conseguir concentrar, só respirando, só tentando voltar, sabe, a mim mesmo, só... tentando respirar e eu tremendo e eu não conseguia, eu ficava tipo, eu acho que era muita adrenalina que tava dando no meu corpo. E aí depois de uns 30 minutos de prova que eu consegui fazer a prova mesmo de boa. E aí entra outra coisa que aconteceu no mesmo ano. Eu entrei, né, na sala, beleza, depois melhorou, tranquilo, ok, comecei a fazer a prova. E, gente, lá nessa faculdade que eu tava, eles tinham aqueles ar-condicionado que não é aquele ar-condicionado retangularzinho, sabe? Era aqueles ar-condicionado quadradão, um grandão, sabe? E aí, gente, eles ligaram aquele trem, não tinha lógica, eu acho que eles estavam achando que a gente tava, sabe, no Polo Norte. Eles ligaram aquele trem e tava tão frio, mas tão frio, e eu tava tremendo de frio, eu tinha levado blusa de frio, mas eu tava tremendo de frio, porque eu fiquei com medo, né, de fazer muito calor, tinha ido, tipo, com um shortinho, e eu tremendo de frio, sabe, eu lá, assim, eu fazia a prova praticamente assim. E aí, no outro dia, né, no segundo dia de prova, eu falei assim, não, eu sei que o ar vai estar ligado. Gente, eu fui de calça jeans, de meia, de tênis não, era aquele tipo croppedzinho, sabe? Era tipo um cropped, não era cropped, mas era uma sandalinha fechada. Fui de blusa de manga e eu levei a blusa de frio. Gente, eu cheguei lá, eles falaram que o ar-condicionado estava estragado. Gente, eu passei tanto calor e aí eu puxava a blusa assim, eu tirei a meia, tirei o sapato, puxei a calça.
mas tava muito quente, aquele tanto de gente naquela sala fechada, todo mundo suando, eu só, tipo, ia fazer na prova e o suor pingando na prova, molhando a prova e pingando, gente, nossa. Então, se vocês querem uma dica, tentem levar roupas confortáveis, tentem levar roupas que deem pra vocês, sabem, como que eu vou dizer, adequar. Então, por exemplo, depois disso, eu comecei a ir com umas calças, com calça, sempre fazer prova, só que aquelas calças de malha bem fininha. Porque se fizesse calor, eu não ia sentir tanto calor, porque ela era bem soltinha, bem levinha. E se fizesse frio, ela também impedia, né, que eu perdesse muito calor, então já ajudava. Eu sempre levava umas blusinhas assim, sabe, tipo de manga normal, e aí eu levava uma blusa bem grossa, porque se passasse calor, se tivesse calor, eu não ficava com calor, que eu tava com uma blusinha tranquila. Agora, se fizesse muito frio, aí eu tava com a blusa de frio bem grossa, então eu conseguia me adaptar aos dois casos. Então, prestem muita atenção nisso pra vocês não serem bocós igual eu fui. Último perrengue, né, entre aspas, que na verdade foi uma coisa que deu errado também no Enem, que foi no meu Enem de 2018, que inclusive eu já falei dele aqui no canal, que foi quando eu marquei as 4 questões de matemática errada, e foram 4 questões muito fáceis, muito ridiculamente fáceis, e média, teve uma que eu acho que considero média, mas as outras eram tão facinhas, tão tranquilas de fazer. E o que aconteceu? Eu ficava com muito pouco tempo pra marcar o gabarito, e aí pra não perder tempo, o que eu fazia? Eu não fazia tipo 1A, 2C, 3B, 4A, eu fazia 1, 2, 3, 4, né? Eu fazia A, C, B, A. D, C, E, B, entendeu? Aí eu só fazia um X e depois vinha pintando. Só que eu levava uma caneta que era a ponta 1.6, que é aquela bem grossona, que tipo um pinguinho que você faz na bolinha já quase preenche ela, pra poder andar rápido, né? Não perder tempo. E aí, quando eu vi já era tarde demais, eu já tinha marcado e eu tinha certeza que eu tinha acertado. Então não adiantava, eu me lasquei. E enfim, foi isso, né, gente? Eu perdi bastante nota, certeza, porque a minha nota foi bem baixa em matemática e não teria outra explicação, a não ser que aquelas 4 questões tinham sido desconsideradas e com certeza consideradas como chute. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. E se eu quero deixar uma lição aqui pra vocês é que vocês sempre estejam preparados pro pior. Sempre, sabe, sejam bem adiantados, sejam bem precavidos. Se você tiver com fome, leve, sabe, tipo lanches, coisas saudáveis, coisas mais levinhas pra você não ficar passando mal na prova. Se você é do tipo que fica com bastante fome, leve bastante coisa também. Uma dica que eu dou é sempre leve um comprimidinho de dor de cabeça e um comprimidinho de dor de barriga, que geralmente é o que mais acontece durante a prova. Você tem água lá mesmo, você leva o comprimidinho, tá, beleza, qualquer coisa você toma, qualquer coisa você tira o comprimido, deixa já no saquinho transparente, né, pro fiscal ver. E aí, se der alguma coisa errada, você toma. Sempre confira os documentos antes. Tente adaptar uma boa roupa. Visite o local de prova antes, isso é muito importante. E era isso, eu espero que vocês tenham descontraído um pouquinho aqui. Espero que vocês não tenham rido muito da minha cara. Espero que vocês tenham aprendido também, não cometa os mesmos erros que eu. Me sigam lá no Instagram. O meu Instagram pessoal é @Pamela Rocha. Lá eu estou voltando ele um pouco mais pra medicina. Me siga lá no Vestibuleiros, que é o Estudigram, @Vestibuleiros. Curta esse vídeo aqui se vocês gostaram. Se vocês quiserem sugerir qualquer vídeo, pode deixar aqui nos comentários, porque do mesmo jeito que me pediram nos comentários do outro vídeo, eu trouxe esse vídeo. Então, qualquer vídeo que vocês queiram, podem me pedir aqui nos comentários que eu trago pra vocês. Um beijo e tchau!